E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já estavam com saudades? Essa é a nossa 10ª aula. E o título dela é Fé, Razão e Racionalidade em Weber. O mundo desencantado. Nessa e nas nossas próximas aulas, estamos nos aproximando cada vez mais do final do ano. O ritmo de nossas postagens vai aumentar consideravelmente. Afinal, precisamos terminar o nosso conteúdo. E nessas últimas aulas, também vamos precisar de um pouco mais de empenho. Afinal, ainda há atividades que precisam ser entregues e alguns de vocês deixaram a desejar nas entregas. A partir da próxima semana, aumentaremos um pouco o ritmo tanto no canal Sociologia quanto no nosso podcast Sociologia. E como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma explicação bem básica sobre o tema dessa aula, que vai ser complementado pelo podcast Sociologia e vai complementar o texto que já está disponível online. Não custa lembrar que a nossa atividade de avaliação sobre os conteúdos das aulas 9 e 10 sairá em breve. Leiam com calma os textos das aulas 9 e 10, vejam os vídeos relativos a essas aulas e ouçam o podcast Sociologia e, mais importante, respondam às questões com atenção, pois só é possível realizar um único envio. Como sempre, cada questão só possui uma resposta certa e as respostas certas não se repetem. As expressões mundo desencantado e desencantamento do mundo são utilizadas por Max Weber para falar desse processo pelo qual a racionalidade substitui qualquer explicação mágica ou qualquer explicação religiosa como fundamento da vida social. No curso de sua teoria, Max Weber vai explicar como gradativamente as explicações mágicas foram sendo substituídas por explicações religiosas e como, em um futuro próximo, elas seriam substituídas pela ideia de racionalidade e domínio da ciência. Em seus estudos, o autor vai dizer que esse processo de desmagificação da sociedade vai ocorrer em 3 fases distintas. Mas antes que possamos falar dessas 3 fases, é necessário entender como o autor interpreta esse processo de evolução da racionalidade e sua importância na sociedade. Inicialmente, o autor vai identificar que qualquer explicação, dentro de uma sociedade, é dada por questões mágicas, afinal, é a magia que vai explicar o inexplicável. Ocorre que com o tempo e a organização dos rituais e das atividades sociais, vai ocorrendo a formação das primeiras religiões. As religiões são o primeiro momento no qual as explicações mágicas passam a ser questionadas. Imaginem só que quanto mais para trás no tempo, menos as explicações vão se tornando dependentes da existência dos seres humanos. Afinal, se chove, é porque a natureza assim o quis. Com o tempo, porém, essa explicação se torna insuficiente. E a chuva passa a ser atribuída à vontade de uma divindade. Com o tempo, identifica-se que faz parte do ciclo da água essa transformação constante. Por intermédio das transformações das condições naturais de temperatura e pressão, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, se condensando em nuvens, que eventualmente vão causar a chuva. Ou seja, existe todo um processo de racionalização de como a água se comporta dentro do planeta, e nada disso depende da vontade. Para Max Weber, a religião é um primeiro momento no qual os seres humanos vão tentar organizar o modo de pensar sobre como funciona o mundo. Diferente da fase mágica, na qual é a vontade da natureza que faz com que as coisas ocorram, a explicação religiosa vai trazer uma grande participação do homem nesses eventos. É a ação humana que realmente vai concretizar essa vontade. E por mais que um milagre reserve características comuns a rituais mágicos, o ritual religioso vai gradativamente se separando da ideia de magia. E é isso que, em um primeiro momento, vai caracterizar esse processo de desmagificação ou de desencantamento do mundo. E essa coisa inexplicável que é a fé, vai substituindo aquela coisa inexplicável que era a magia da natureza. Porém, segundo o autor, o capitalismo vai quebrar essa ideia e essa noção religiosa. E do mesmo modo que a religião substituiu as explicações mágicas, para Max Weber vai ocorrer a gradativa substituição da religião pelas explicações científicas. A substituição de explicações religiosas por explicações técnicas ou científicas está na essência do capitalismo. Afinal, uma das ideias básicas do capitalismo é o controle de tudo que existe. O que quer dizer o controle da natureza e de como se explica como as coisas ocorrem na natureza. Assim, é a partir do capitalismo que surge, ou que emerge, essa ideia de ciência.
embora, é claro, a ciência já existisse há algum tempo. Para o autor, apenas a ciência demonstra a verdadeira capacidade de raciocínio e intelectualidade humana. Para Theodor Adorno e Max Horkheimer, a questão é um pouco mais complexa. Afinal, os autores entendem que não houve nem a substituição da religião pela ciência e nem a substituição da magia pela religião. Para os autores, esses três elementos convivem. Tanto é que, se observarmos na nossa realidade, hoje o Papa, vencedores de Prêmio Nobel e Harry Potter convivem dentro de certo respeito e harmonia, seja nas notícias, seja nos seriados. E, embora separados entre si, esses três tipos de conhecimento, mágico, religioso e científico, apenas demonstram níveis diferentes de racionalidade ou de raciocínio humano. Porém, para Max Weber, apenas o raciocínio humano é capaz de levar ao processo de evolução. É apenas o conhecimento científico que pode tornar a vida humana melhor. E em um momento como o atual, no qual se experimenta um negacionismo científico, nada melhor do que lembrar que a verdadeira tradição humana é o exercício da sua racionalidade e do pensamento humano. É a curiosidade humana, dentro de padrões científicos, que tem movido a sociedade nos últimos séculos. Afinal, desde que o homem bateu duas pedras e a partir da faísca produziu fogo, jamais paramos de fazer ciência de verdade. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Aproveitem, se inscrevam no canal e deixem o seu joinha. As informações relativas ao conteúdo dessa aula complementam aquele texto que já está disponível online. Do mesmo modo, vocês podem encontrar informações adicionais sobre esse conteúdo no nosso podcast Sociologia. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo do texto, sobre o conteúdo desse vídeo ou do nosso podcast Sociologia, podem perguntar. Prometo que eu respondo o mais rápido possível. Nos vemos na nossa próxima aula, que sai em breve. E lembrem-se, se possível, fiquem em casa. E se tiverem que sair de casa, usem máscara. Até a próxima, pessoal!